Relógio do computador. O objetivo desse vídeo é apresentar o conceito e algumas propriedades sobre relógio do computador. Recomendamos que antes de assistir a este vídeo, você tenha uma noção sobre hardware e entender o que seria quando falamos em instrução. Recomendamos também assistir ao vídeo anterior sobre ULA. Hoje iremos falar da frequência de operação em um processador. Um ciclo de clock é a quantidade de informação que são processadas em um determinado tempo, ou seja, a frequência de trabalho do processador. Vimos que a unidade central de processamento, CPU, é capaz de operar em grandes frequências, atualmente em torno de 3 GHz. Para descobrir essa taxa de operação são realizados alguns testes, onde serão executadas uma série de programas, e de acordo com o desempenho fornecido nestes testes, é diagnosticada a taxa de operação do processador. A taxa de operação dos primeiros processadores era algo em torno de alguns hertz ou kHz. Isso mesmo, o primeiro mecanismo elétrico contido no computador Z3 era capaz de operar em uma faixa de 5 a 10 Hz. No ENIAC, essa taxa de operação subiu para 100 kHz a cada unidade de ciclo. O primeiro computador comercial Altair 8800, usando um processador Intel 8080, era capaz de operar em uma unidade de 2 MHz, 2 milhões de ciclos por segundo. Atualmente, os processadores trabalham em uma faixa de 3 GHz, ou seja, 3 milhões de ciclos por segundo. Uma curiosidade, em 2011 foi realizado o maior clock já existente para processadores. Foi o processador da AMD, Bose baseado no FX chip com overclock de 8.805 GHz até 8.670 GHz. De acordo com a frequência de operação do processador, podemos definir quantos ciclos são realizados em um segundo, seja a frequência em Hz, kHz, MHz ou GHz. O tempo será proporcional a essa quantidade, respectivamente em milissegundos, microsegundos, nanosegundos e picosegundos. Agora podemos definir o conceito de relógio do computador. Um dos grandes problemas encontrados na CPU era a ordem que deveria ser executado um programa de acordo com uma certa formação. Por exemplo, ao fazermos pães de queijo, devemos executar uma quantidade pré-definida de tarefas para obter um produto final. Primeiro, definir e separar os ingredientes. Segundo, misturar os ingredientes em uma panela. Terceiro, modelar bolinhas de massa. Quarto, levar ao forno até dourar. A execução de informações na CPU ocorre da mesma maneira. Precisamos de uma quantidade de informações a serem processadas em uma determinada ordem. De nada adianta modelar primeiramente as bolinhas de pão de queijo sem que haja a preparação das tarefas anteriores, ou a execução de todos os passos simultaneamente sem intervalos de tempo. Dessa forma o produto final não será o que esperamos. Para a execução de informações na CPU, era necessário então criar um mecanismo que executaria uma quantidade de processos em um determinado período de tempo, podendo ocorrer individualmente ou em conjunto com outros processos. Para permitir as relações de temporização requeridas, com uma devida sincronização, os projetistas providenciaram algo existente em circuitos digitais, os relógios. Relógio, ou comumente conhecido por clock, faz razão a um circuito gerador de pulsos ou ondas quadradas, cuja duração é conhecida por ciclos. Um exemplo de um circuito como esse é o 6555, utilizado como temporizador ou oscilador. O clock utiliza uma unidade de medida que é em Hz, que significa um ciclo por segundo. Isso quer dizer que em um segundo ele executa um ciclo que é o tempo que ele leva para ir de uma borda inferior para uma superior ou vice-versa, como ilustrado na figura. O funcionamento é da seguinte maneira: o circuito alterna sinais lógicos. O que isso quer dizer? Ele opera gerando um sinal alto, equivalente a 1, e outro baixo, equivalente a 0, ou melhor, ligando e desligando. Os relógios de computadores são componentes síncronos, ou seja, possuem um duty cycle de 50%, gerando uma onda quadrada com intervalos iguais,
o período em que o clock permanece em nível alto é o mesmo que o nível lógico baixo. Mas o que é esse duty cycle? Esse sistema é conhecido como ciclo de trabalho e é a razão entre o tempo de duração da onda e o tempo total do período. Por exemplo, suponha que um drive de disquete opera por 1 segundo. Fica desligado por 99 segundos. Volta a estar ativo por mais 1 segundo, e assim por diante. Assim, dentro de cada período de 100 segundos, o drive fica ativo por 1 segundo. Neste caso, o duty cycle é de 1 para 100, ou seja, 1%. No fenômeno periódico, duty cycle é a razão entre o tempo de duração da onda e o tempo total do período. A letra tal é o intervalo de tempo no qual a função é não nula dentro de cada período. T é o período da função. Por exemplo, em um trem de pulsos retangulares ideal, o duty cycle é a duração do pulso dividido pelo período. Para um trem de pulsos no qual a duração do pulso é de 1 microsegundo e a duração do período é de 4 microsegundos, o duty cycle é de 0,25. Da mesma forma, o duty cycle de uma onda quadrada é 0,5 ou 50%. Lembram-se do exemplo do pão de queijo? Pois é, às vezes vários eventos podem ser executados em um único ciclo de clock. Se esses eventos devem seguir uma ordem de execução, é necessária a criação de subciclos de clock. Por exemplo, vamos ao passo 2 da criação de pães de queijo. Em uma panela, aquecer água, óleo, o leite e sal. Observe que há um subconjunto de tarefas nessa etapa. Primeiro, pegar uma panela. Segundo, acrescentar água. Terceiro, acrescentar leite. Quarto, acrescentar óleo. Quinto, acrescentar sal. Sexto, colocar para ferver. Essas tarefas são realizadas em um único período de clock, porém com alguns subconjuntos. Para criar um subconjunto, teremos o clock principal, relógio, e um clock C2, com um atraso. Com esses dois clocks, possuímos um conjunto de 4 fases. Primeira fase na borda de subida do primeiro clock, segunda fase na borda de descida do primeiro clock, terceira fase na borda de subida do segundo clock e quarta fase na borda de descida do segundo clock. Dessa maneira, podemos obter 4 saídas entre combinações dos dois clocks. Podemos obter C1 barrado e C2 barrado, C1 e C2 barrado, C1 barrado e C2 e C1 e C2. De acordo com essas combinações, podemos criar um clock assimétrico, que depende apenas do paralelismo entre as duas fases. Por exemplo, se ambos C1 e C2 estiverem com valor alto ou baixo, podemos criar um C3 que depende apenas dessas entradas de clock. Dessa maneira, podemos criar vários subconjuntos, fazendo com que essas atividades sejam executadas em apenas um período de clock. Created using Powtoon.